Paz do Senhor, meus queridos e amados irmãos, minhas amadas irmãs, glória a Deus. Meditações diárias da palavra do Senhor. Estamos nós mais uma vez aqui. Aleluia. Missionária Sônia Regina de Recife, Pernambuco, mais uma vez aqui, meditando na palavra do Senhor. A palavra que nos traz vida, irmãos, e vida em abundância. Essa é a palavra da fé que pregamos. Temos que pregar essa palavra em tempo e fora de tempo. Porque muitos precisam ouvir essa palavra. Muitos estão carentes dessa palavra. A palavra de Deus, ela nos ensina, ela nos exorta. Ela nos regenera. Ela nos traz salvação, ela nos traz vida, ela nos traz saúde, ela nos cura. Ela nos faz prosperar. Tudo está nessa palavra. Tudo está escrito nela. E por isso que temos que meditar nela, dia e noite. Essa palavra é alimento para as nossas almas. Glória a Jesus. Deus é fiel. Deus é tremendo. E que bom poder falar desse evangelho. Esse evangelho que modifica, que transforma o homem. Hoje vamos falar de um assunto que é muito corriqueiro nos dias de hoje. Mas que não é bom. Vocês vão ver por quê. Jesus é traído por Judas. Eu vou lhes começar fazendo uma pergunta, meus queridos e amados irmãos, minhas irmãs. O que você faz quando é traído por alguém? Você vai embora, você fica irritado, dá o troco. O que você faz? É preciso lidar com a traição de algum modo. E cada um tem uma maneira diferente de lidar. Vejamos, irmãos, como Jesus lidou com a traição de Judas. É preciso notar como Jesus viu Judas. Vamos ver. Em Mateus 26, 50. Eu não vou ler todo. Jesus apenas perguntou: amigo, o que traz? Jesus perguntou a Judas: amigo, o que traz? Veja bem, como Jesus chamou Judas. Amigo. E Judas era amigo de Jesus? Jesus sabia o que Judas iria fazer mais tarde. Mas mesmo assim, Jesus chamou Judas de amigo. Jesus sabia que mais tarde ele seria maltratado. Ele seria traído. Mas a Bíblia não mostra, irmãos, não mostra nada de que Jesus tenha deixado Judas de lado. Durante a ceia nós vimos, quando Jesus disse aos discípulos, Jesus disse na ceia que o seu traidor estava sentado à mesa com eles. Mas Jesus não disse quem era. Jesus não acusou ele na mesa. Que coisa difícil, irmãos. Jesus não fez isso, mas ele já sabia que Judas ia o trair. Irmãos, como é difícil ser traído. Como é difícil lidar com esse traidor na sua mesa. Comer com ele, estar do seu lado. Talvez até ouvindo palavras agradáveis a seu respeito, lhe elogiando, mas por trás está planejando um plano para lhe trair, como fez Judas, por umas moedas. E com um beijo, veja bem, irmãos, ele apontou quem era Jesus com um beijo. E quantas pessoas nos traem com abraços, com beijos, com flores. Irmãos, nem todos aqueles que dizem que nos amam de verdade.
Nem todos aqueles que estão perto de nós e dizem ser nossos amigos e amigas são nossos amigos e amigas de verdade. São nossos irmãos de verdade. Porque Judas sabia que aquele era o mestre, que aquele era o mestre que tinha vindo para salvar a humanidade. Mas ele se entregou por algumas moedas. Ele se sujou por uma bobagem e perdeu assim a sua salvação. Perdeu a sua salvação. E moeda no mundo pagaria aquilo que o Senhor veio fazer por mim, por você e por ele. Mas ele não se arrependeu. Ele sentiu remorso, irmãos, e por isso se enforcou, tirou a sua própria vida. Mas ele não pediu perdão ao Senhor. Deus tinha o perdoado. Irmãos, como é difícil ser traído, ser enganado por alguém que nós confiamos. Por alguém que nós colocamos a toda a nossa confiança. E isso, eu creio que a maioria das pessoas já passaram em suas vidas. Confiaram em alguém. E esse alguém lhe traiu. E no seu coração se encheu de angústia. Porque você depositou a sua confiança naquela pessoa. E jamais imaginaria. Mas Jesus sabia. Imagine, você deposita a sua confiança sem saber. Mas Jesus, quando deixou que Judas sentasse à mesa na ceia, Jesus sabia. Mesmo assim, ele deixou. Mesmo assim, você deixaria o seu traidor sentar na sua mesa e comer com você? Eu não deixaria, irmãos, estou sendo sincera. É difícil ter essa atitude que o Senhor teve com Judas. Esse era o verdadeiro amor. Esse era o verdadeiro amor de Jesus. Quem sabe Jesus pensava, Judas pode se retratar. No final ele pode pedir perdão. Mas Jesus sabia qual era o fim de Judas. E Jesus também sabia qual era o fim dele. Nós não sabemos, irmãos. Nós às vezes nos sentamos com tantos traidores, comemos junto com eles, somos apunhalados pelas costas por eles e não sabemos. E Jesus sabia. Como é difícil, irmãos. Eu lendo essa passagem hoje, ela veio ao meu coração fortemente. Como é difícil sentar numa mesa e comer com a pessoa que você sabe que vai lhe trair. Não é fácil. E Judas ainda chamava Jesus de mestre, porque era um título de respeito, mestre. Jesus chamava Judas de amigo. Amigo. Alguém que ia o trair. Que paradoxo, irmão. Um Deus tremendo, cheio de amor pela humanidade, chamava um traidor de amigo. E o traidor chamava o seu Senhor de mestre. E mesmo assim, o traiu por uma bagatela de dinheiro, que não valeria a pena. Muitas vezes, irmãos, as pessoas traem por coisas banais, coisas que não têm valor. E depois a sua consciência pesa. E depois o estrago está feito. E para consertar é muito mais difícil. O conserto de quem trai é difícil, irmão, porque tem as suas consequências. A Bíblia diz que aquilo que o homem planta, ele colherá. Ele vai colher depois. Mesmo que o mestre o perdoe, mas há uma lei da colheita. E dessa nós não
escapamos. Aquilo que o homem semeia, ele colherá. Jesus via algo em Judas que nós não vemos, irmãos. Porque Jesus, ele era Deus. Jesus sabia que Judas fora seduzido pelo diabo. Jesus tinha consciência da astúcia de Satanás. Jesus mesmo já tinha passado por isso. O diabo querendo o derrubar. Jesus sabia que era difícil para Judas fazer o que era certo, porque Jesus, quando passou 40 dias no deserto, foi tentado. Jesus tinha noção de que não era fácil. Ele não estava justificando o erro de Judas, não. Mas ele estava apenas minimizando as coisas. O Senhor também não revelou a escolha de Judas, porque essa foi uma escolha que Judas fez. Jesus apenas queria entender por que Judas o traíra. Irmãos, eu vou te dizer uma palavra muito forte e profunda nesse dia. Glória a Deus, aleluia. Enquanto você odiar seu inimigo, a porta da prisão, ela ficará fechada. Fechada, preste atenção. E o prisioneiro ficará detido. Mas quando você tentar estender, tentar entender, irmãos, entender esse traidor e libertar esse seu inimigo do seu ódio, do ódio que você sente por ele, então o prisioneiro é libertado. E o prisioneiro é você. Por quê, missionária? Eu sou o prisioneiro. Porque aquele que não perdoa está aprisionado, está numa prisão. Aquele que não libera perdão não pode chegar no altar do Senhor e deixar a sua oferta. É muito sério o perdão. É muito sério perdoar. E Jesus preferiu perdoar Judas. Mas o próprio Judas não se perdoou. Ele achou que o que ele fez era tão grave que ele preferiu se matar. E isso não foi uma atitude de quem pede perdão, mas uma atitude de quem está com a consciência pesada. O desejo do Senhor é perdoá-lo, mas ele mesmo não se perdoou. Então que você libere perdão para você mesmo, que você libere perdão para as pessoas que estão à sua volta. Porque o perdão é muito importante. O perdão é essencial para que você chegue à presença de Deus, para que você não deixe de subir até a glória celeste por conta de apenas uma palavra de perdão. Eu sei que é difícil perdoar quem te traiu, a quem te humilhou, a quem te acusou. Mas nesse dia, ouça essa palavra do Mestre Jesus da Galileia e libere perdão. Em nome de Jesus. Deus te dê força, te dê graça para que você libere esse perdão. Sua alma vai se sentir leve. Deus, Ele te dará graça. Em nome de Jesus. Meditações diárias. A boca de Deus falando com você. A Bíblia Sagrada, ela é a boca do Senhor, falando com você. Deus abençoe a todos em nome de Jesus.